a tela compartilhada aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos sim, Bruno. Então, eu vou só fazer uma fala rapidinho para você poder iniciar, tá bom? Então, eu não consigo ver o chat, tá? Então, me ajuda, por favor, se alguém fizer alguma pergunta, porque com a apresentação aberta eu não vejo nada, eu não vejo nada, nenhuma tela, nada. Combinado, a gente vai auxiliando aqui, tá bom? Obrigado. Tá. Bom, boa noite a todos, né? Nós estamos iniciando mais um evento, mais uma live, um assunto super importante, que é a gente, principalmente para quem, nesse processo aí de plano diretor, que vai ser dado continuidade e tudo mais, a importância que é de conhecer e entender um pouquinho de como funciona o mercado imobiliário da cidade. Né? Então, acho que é um tema extremamente importante, extremamente interessante, e assim, a gente fica muito satisfeito, até porque o Bruno, ele é um companheiro nosso dentro do conselho, né? É um conselheiro bastante atuante, ele também é um dos delegados do plano diretor, então isso é um motivo, mais um motivo de satisfação, ter o Bruno aqui falando com a gente, até porque nós vamos ter muita liberdade, né, nas perguntas, na conversa, e de outros momentos, se forem necessários, se a gente entender que é pertinente, tá? Então, nós vamos iniciar e vamos fazer no mesmo formato de sempre, né? O Bruno faz toda a fala dele, toda a apresentação dele, e depois as pessoas vão erguendo aí a mãozinha para as perguntas, tá bom? Bruno, fica à vontade, vamos iniciar, tá bom? Legal, obrigado, Tânia, pelo convite, obrigado e parabéns por essa condução que vocês têm tido nessas reuniões, nesse incentivo. É contagiante essa paixão que vocês têm por Bauru. A gente sabe que existe muita dedicação, muito esforço. Vocês e todo mundo que está vindo aqui assistir, muita gente que eu conheço já, tive a oportunidade de cruzar dentro do CMB ou, enfim, nos fóruns que a gente faz. E, enfim, me sinto honrado de falar para todo mundo aqui. Falando um pouquinho de mim, eu sou nascido em Bauru, minha família é de Bauru. Eu tive a oportunidade de morar em Curitiba, me formar lá. Depois morei em São Paulo um tempo e tive a melhor das oportunidades que foi de voltar para Bauru, que eu sou muito apaixonado pela cidade e por desenvolvimento imobiliário, por tudo isso que tange aqui essas atividades que a gente tem, que a gente tenta fazer o melhor, principalmente para a cidade, tá? Eu sou diretor do Secov e essa apresentação eu faço desde lá de 2012, onde a gente reúne as principais informações. Começou com o mercado residencial vertical, é onde a gente tem a maior massa de informação dessa apresentação, e pincela um pouquinho das apresentações, um pouquinho de informação a respeito de loteamento também da cidade de Bauru e da região. Sempre a gente apresenta um número de economia que está intrínseco com a nossa atividade, desenvolvimento imobiliário, e a gente viu até um pouquinho antes da gente começar a gravar, ou da gente começar a conversar, estava falando com o Peter a respeito do Selic e números de macroeconomia, que são extremamente importantes para o desenvolvimento imobiliário. A gente está falando de uma história que qualquer empreendimento dura aí pelo menos 4, 5 anos, se não mais, quando ele vai rápido. Então, quando a gente fala dessas curvas, está lá também dos pontos de certeza ou de impulsionamento do mercado, das pessoas estarem mais tendente a comprar um imóvel, ou, enfim, com mais receio. Isso mexe muito com toda a característica. O Secov produziu para a gente, eu pedi uma revisão, para a gente olhar um pouquinho a tendência de como a cidade se expande e se retrai quando a gente fala de empreendimentos. Essa apresentação, e aí eu preciso de algumas premissas, toda vez que eu falar de mercado econômico, para ficar mais fácil da gente entender, são aqueles produtos voltados para o mercado Minha Casa Minha Vida. Toda vez que eu falar do mercado tradicional, eram produtos que pelo preço não tinham essa característica, não conseguiriam entrar no programa. Então eu chamo de mercado tradicional, que fala mercado Minha Casa Minha Vida, e mercado econômico, que era o Minha Casa Minha Vida. Também não entra nenhuma parte da pesquisa, nem nos mapas, aqueles empreendimentos lá no começo do programa, que eram faixa 1.
Faixa 1, como ele não entende que é mercado, que não tem compra e venda, então a gente não conseguia mensurar todas as informações, ele não era medido para essa pesquisa. Então, tudo que a gente está falando aqui é mercado, onde alguém escolheu, disponibilizou recurso para fazer um empreendimento e lá no final um cliente comprar esse produto que foi apresentado ao mercado. Então, lá em 2012, 2013, eu pedi para condensar por ano, aqui basicamente os empreendimentos eram lançados quase que equidistantes do Parque Vitória Régia. Você tinha essa tendência, eram empreendimentos ali com uma torre, quando muito duas torres, em torno de 80, 90 apartamentos, já estava caracterizado esse produto do mercado tradicional. E os produtos que estavam lá no mercado econômico, eles estavam mais nas franjas da cidade, então até em regiões buscando desenvolvimento. Nessa época, a gente tinha preços aí que, eu lembro que alguns empreendimentos aqui em Bauru chegaram a ser lançados a 70, 80 mil reais. Obviamente teve toda essa vazão e esse número hoje, até pelo teto do Minha Casa Minha Vida, saiu de 90 e pouco para 100 e poucos mil, isso foi um grande avanço na época. Então, lembrando, o mercado tradicional muito próximo, quase que distante do raio do Vitória Régia, e os outros empreendimentos mais distantes. Depois, quando a gente passa no próximo ano, principalmente o mercado tradicional, ele começa a buscar novas regiões. Isso por uma série de fatores, que aí no final da apresentação que eu quero abordar, é a questão de oferta de áreas. Bauru ainda não permite, ainda hoje, em 2021, é muito difícil você comprar um imóvel para demolir. Isso custa muito caro para o empreendedor. Então, é mais fácil, para fechar a conta daquele empreendimento, buscar áreas, terrenos vazios e fazer esse desenvolvimento. Então, ele foge um pouquinho do que era Vitória Régia e vai para algumas regiões que tinham ali alguns vazios e estavam dentro do perímetro urbano, né? Então, vou voltar aqui para a gente ver o passado de um ano para o outro, de um corte para o outro. 2012, 2013, 2014, 2015. 2016 e 2017 já busca uma nova região. Então, lá nas Nações Norte, alguns empreendimentos, todos eles do mercado econômico, e depois, já nas outras regiões, mais do mercado tradicional. E 2018, ele também começa a se consolidar na região da Vila Aviação e na região da Avenida Jorge Zaiden por uma disponibilidade de área, né? A cidade vai buscando, vai encontrando. O centro, a região central, aqui próximo do Vitória Régia, é mais verdade os lançamentos entre as Nações Unidas e Getúlio Vargas, para o mercado tradicional, e para o mercado econômico vai buscando de novo lá os vazios urbanos. Outra característica que muda, a gente está olhando no mapa só, mas os produtos vão se alterando ao longo do tempo. Lá em 2011, 12, um produto de 2 dormitórios do mercado tradicional, ele não tinha um financiamento bancário, era um financiamento direto com a construtora, era um produto de 2 dormitórios, um produto de 2 dormitórios sem suíte, e quando muito ele tinha uma sacada, uma pequena sacada. Se eu for procurar hoje no portfólio de lançamentos, esse produto já migrou entre 65, 60, até 70 metros, 2 dormitórios, já tem uma varanda maior no produto do mercado tradicional. Também a gente encontra outros produtos que a gente fala melhor, mas essa eu acho que é uma evolução dentro de uma mesma característica. Quando eu olho aqui 2 dormitórios nessa apresentação, o produto também vem mudando. Então, a última lâmina que a gente tem é o ano de 2019 e 2020, voltando para o centro. Então, a gente tem ainda, sim, a consolidação da Vila Aviação e mais uma pulverização de produtos na região ali do Parque Vitória Régia. E algumas, como mudou as faixas, as características desses produtos incentivados, eu tenho aqui alguns produtos que estão na Minha Casa Minha Vida pela característica de preço. Mas quando eu falo, até pela publicidade desse produto, eu não encontro a menção dos programas. Ele se identifica um pouco diferente. A caracterização dele, o tamanho dele, até alguns itens de lazer são um pouco diferentes. Quando eu olho para os produtos mais tradicionais desse mercado, enfim, dentro do produto econômico, aquele mais frequente, esses produtos mais distantes dessa região central, eu estou entendendo que ele é mais para uma família, eu tenho mais itens de lazer ligado a uma família, uma criança, nesse sentido. E produtos maiores, né, empreendimentos maiores.
Quando eu olho mais na região central, eu busco ou um estudante, ou um jovem profissional, ou alguém que já mora sozinho, a família já diminuiu. Então, ele está nessa característica, mas ainda aqui com financiamento direto, com a construtora, já não vale tanto, o produto já não tem a mesma característica de financiamento bancário como são esses produtos aqui mais distantes quando a gente olha em relação ao centro. Então, para ver aqui, eu acho legal essa quase filme, de 2012 para frente, a gente vai vendo que a cidade quase que vai e volta. E também lembrando que desse prazo dos empreendimentos, a disponibilidade de áreas, quantidade de construtoras, isso tudo impacta nesse perfil e nessa dinâmica dos empreendimentos. Falando de média de lançamentos, é muito interessante, sempre quando a gente apresenta esses dados para a imprensa, a pergunta sempre é o que vai acontecer no ano seguinte, principalmente lá no começo, e aí, o ano que vem, como é que vai ser? Vai ter mais lançamento? E eu sempre falo que o mercado imobiliário é um produto como manobrar um grande navio. Não dá para parar o prédio na metade e falar, pessoal, vou entregar aqui meio prédio, meia torre, e o ano que vem a gente começa de novo. Então, por isso que a gente tem esses saltos de um ano para 1.800 unidades, 2 anos depois 2.400 e no ano seguinte 850. A gente, numa conta média, a gente tem quase que 2 produtos por empreendimento, ou por empreendedor em média em Bauru. Então, ou seja, antes desse produto performar, dele ter sua saúde garantida, no sentido de vender, de absorção, tudo isso, antes que isso não está muito claro, o empreendedor não lança. Ele vai aprovando, tudo mais, mas ele não lança. Então, a gente vê esse corte aqui, uma substituição de um ano pelo outro, né? Quando você olha cidades maiores, até exemplo de São Paulo, você tem uma linha muito mais próxima da média, os números muito mais consistentes, né? Quando a gente olha aqui o que é lançado em Bauru, o 2 dormitórios econômico é sempre destaque, isso desde 2010, vem ganhando, ele começou com 40 e poucos por cento, e chega a 70%, 72% da quantidade total de unidades lançadas. Então, quase que todo ano a gente vai ver essa mesma média, 2 dormitórios econômico, nesse número, porque é a maior quantidade de clientes ou quantidade de demanda que a gente entende que o mercado pode absorver. E também, olhando sempre que, como é um produto muito grande, é um empreendimento gigantesco do ponto de vista financeiro, de área, de trabalho, é onde você encontra alguma segurança, principalmente de volume de cliente e, em especial, a questão de financiamento, né? Ele ficou garantido, mesmo agora em época de pandemia, o recurso quase que teve sempre garantido para essa fatia, porque o empreendimento ele nasce já contratado com um agente financeiro. A faixa de preço até 230 mil, que é o mercado econômico, com uma área útil de até 45 metros, porque eu preciso fazer que esse empreendimento caiba dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ou faixa verde, ou Casa Verde e Amarela, e o objetivo da pesquisa era sempre estudar o que estava na planta, que tipo de produto estava na planta, entendendo, e mais para frente a gente olha aqui na apresentação, que esse produto ele vai sendo consumido, do ponto de vista de venda, e esse estoque se esvai quase que junto com a entrega do empreendimento. Então, as vendas, a gente também tem um volume consistente, ele é até mais consistente do que o volume de lançamentos, pensando que o mercado ele é maduro, ele tem esse ritmo constante, e as variações são basicamente ligadas ao número de lançamentos. Quando a gente olha em participação de vendas aqui, não tem muita diferença, ou seja, não tem nenhum produto que ele fica na prateleira, um produto muito exótico, salvo algumas questões muito específicas de um ou outro empreendedor, mas a gente vê que os empreendedores da cidade têm feito um trabalho anterior aqui ao lançamento, que tem resultado, de maneira geral, quando a gente olha para o mercado com um pouquinho mais de distância, olhando um pouquinho mais de longe, que isso tem performado de maneira sadia. Quando a gente fala de VGV, quando a gente soma todos os valores das unidades lançadas, então também é a mesma constante, né? Então, quer dizer, se o preço tem subido, eu estou lançando menos unidades ao longo do tempo. Os cortes aqui também vão atrapalhando, mas esse mais ou menos é o tamanho do mercado residencial vertical em Bauru, tá? Então, de 360 milhões ano.
Do VGV da cidade, essa é a única coisa interessante de destacar, que os 2 dormitórios econômicos, apesar de ser 70% do mercado em número de unidades ou famílias atendidas, ele representa quase que 40% aqui em reais. Então, a economia, o volume de dinheiro que se transaciona no mercado tradicional, ele é muito superior, porque a gente tem uma concentração de áreas de preço mais ligadas a esses produtos. As vendas sobre oferta, então, esse número é interessante de mostrar que, grosseiramente, eu demoro 2 anos para vender o empreendimento todo. Quem é do mercado, quem conhece esses modelos de venda, a gente sabe que não é bem assim. Você tem lá um estouro de venda no início, que vai consumir quase que todos, pelo menos 50%, 60% do empreendimento, e o restante ele vai sendo, o resíduo desses números, ele vai sendo consumido. Tem uma realidade um pouco diferente para o mercado econômico e um pouco mais específica para o mercado tradicional, mas grosseiramente é isso. O mercado, as unidades que se restam, vai chegando perto do empreendimento, da entrega do empreendimento, a unidade vai sendo consumida. Isso se acelerou até um pouco mais no ano passado, porque na pandemia, quem tinha disponibilidade de recurso e oportunidade de compra acabou migrando para o empreendimento pronto. Então, aquilo que estava até algum estoque que volta da construtora por qualquer motivo, ele acabou sendo consumido mais rápido do que o apartamento em lançamento. A questão das áreas da área útil, também a gente vê uma distribuição. O Bauru tinha uma resistência muito grande a apartamentos acima de 100 metros quadrados nesses últimos 10 anos, e ele aparece acontecendo com mais frequência. Agora, nos últimos 2 anos e meio, ele aparece aqui e ele é muito consumido porque é um produto mais raro de se encontrar nas prateleiras. A oferta final de vendas também é uma coisa que a gente sabe que depende muito da economia. 2016 estava um pouco mais complicado, foi se ajustando também os estoques, então também mostra a maturidade do mercado. Participação de oferta, isso tudo a gente acaba colocando, olhando onde se concentra o estoque, mas não tem nada de muito divergente daquilo que é comparado nos lançamentos. Essa aqui é o gráfico que eu gosto mais de mostrar, porque ele dá uma sensação de continuidade. Então, lá em 2012, 2013, a gente tem uma curva de lançamentos e a gente vê que as vendas vão acompanhando aqui ao longo do tempo, quase que a mesma curva, a mesma condição. Venda sobre oferta, então a gente não tem um produto micado aqui na cidade de Bauru, né? Alguma coisa que ficou muito na prateleira. Os 2 dormitórios, ele acaba sendo mais sensível, esse venda sobre oferta, porque essa pesquisa ela se encerra em dezembro de cada ano. E, por coincidência ou não, é um período que acaba tendo alguns lançamentos. Então, eu lembro que uma vez esse número estourou muito, o pessoal ficou preocupado, que é real, principalmente em São Paulo, quiseram checar os números. O que aconteceu? Bom, um empreendimento aqui em Bauru de 800 unidades foi lançado. Então, essa característica a gente vê também que esses produtos, principalmente no mercado econômico, eles estão crescendo muito o tamanho do empreendimento por uma série de razões, principalmente mitigação de custo. Né? Eu preciso diluir custo para conseguir entregar um produto similar, um pouco melhor, do ponto de vista de comparação, de competitividade, mas eu preciso também diluir custo de produção. E um dos pontos que a gente enxerga são as contrapartidas, mitigações de todo o projeto que acontecem durante a fase de aprovação. Questão de lançamentos também, vendo sobre oferta, olhando sobre a área, a gente sabe ali que tem um consumo muito grande para esses empreendimentos de área maior, e eu defendo muito o seguinte: se tem essa demanda de um lado, essa família está deixando um outro imóvel para morar, né? Não é uma nova família que não é alguém que está vindo de São Paulo, por exemplo, para comprar esse apartamento. Então, quando eu disponibilizo um empreendimento maior e ele é aceito pelo mercado, ele é ocupado, eu estou deixando uma cadeia de imóveis disponíveis que vai chegar até lá no mercado econômico. Né? Eu disponibilizo uma série de unidades. Então, até conversando com os empreendedores, uma vez a gente estava discutindo, ele falou: olha,
eu tenho um caso aqui de um empreendimento que a renda mínima para comprar esse empreendimento era, por exemplo, R$ 2.500, a renda familiar. Só que a minha média é R$ 4.500 de compra. Então, quer dizer, esse grupo que tem essa renda um pouco maior, ela não tem oportunidade de compra, e ele tira a oportunidade de compra dessa parcela que tem uma faixa de renda que vai acessar o primeiro produto ali, a primeira faixa de produto disponível. Então, essa cadeia toda, apesar de a gente dividir o mercado entre mercado econômico e tradicional, isso é triste quando a gente olha o produto que ele está no limiar, ele passou um pouquinho, ele não tem acesso ao mesmo crédito, à mesma taxa de juros, mas acaba se distanciando a pessoa que pode comprar. Ou ela vai comprar um produto que ela teria condições de comprar um produto melhor e vai tirando pessoas do mercado que teriam, em tese, condições de compra. Quando a gente olha aqui o tamanho dos produtos, isso varia bastante também. Um dormitório econômico e 2 dormitórios econômicos praticamente igual em todos os anos da pesquisa, 39 e 44 metros. Os 2 dormitórios, como eu comentei lá, ele sai de 45, 50 metros no máximo, lá em 2010, 12, e começa a ganhar corpo, aqui 73 metros. O 3 dormitórios, ele fica variando aqui entre 90, 80 metros até 100 metros, e o 4 dormitórios ele vai para 160 metros. E agora aqui em Bauru, isso foi uma inovação que tem aparecido, a gente tem algumas plantas flexíveis, que torna a pesquisa um pouco mais difícil de ser mensurada, principalmente nos últimos anos, porque eu começo a converter esses 3 produtos aqui, eu posso converter um apartamento de 2 dormitórios para 1 dormitório, eu posso converter um apartamento de 4 dormitórios para 3 dormitórios com sala ampliada. Então, isso são dinâmicas, quando a gente tenta olhar os cortes e as regras que eventualmente se conceituam por número de unidades. Por exemplo, lá, né, quando a gente vai falar de uma contrapartida por número de habitantes do apartamento, que tem lá, por exemplo, uma contrapartida do DAE. De repente, é um produto que vai lá na frente ser constituído por 2 dormitórios, apesar de ser 160 metros. Então, eu sempre brinco aqui que o cliente ele é sempre mais criativo que todo mundo, que ele vai modificar tudo aquilo que está se propondo, se pensando. Então, o VGV é uma informação que a gente já apresentou na questão de... E o preço médio por metro quadrado, com a evolução que a gente fala. Então, um dormitório econômico, ele é sempre um produto diferente, porque como ele tem um ticket mais baixo, ele acaba sempre entrando no mercado econômico. Apesar da configuração dele não ser lançado mão de recurso eventualmente de bancária, FGTS e tudo mais. Ele tem uma característica um pouco diferente daquilo que a gente vê com 2 dormitórios econômicos. Então, um dormitório, por exemplo, ele deixa de existir aqui em 2019 porque o ticket dele já cabe dentro do programa e não tem outra maneira de fazer o corte na pesquisa. A gente vê que essas evoluções de preço acabam acompanhando muito, ele é sempre relativizado por metro quadrado, ele acaba acompanhando o custo de material de construção. Então, assim, o terreno está sendo pago quase que da mesma maneira, toda a escala de custos ele vai sendo aqui relativizado pelo aumento do INCC, por exemplo, que é o principal índice. E os 2 dormitórios econômicos, a gente vê que tem um pico aqui em 2018, e ele volta aqui para o número de R$ 3.500 por um volume maior de lançamentos, mas ele é preocupante, porque a gente vai ver que Bauru ela tem um preço por metro quadrado para o mesmo produto, do mesmo empreendedor, praticamente o mesmo empreendimento, maior em Bauru do que outras cidades que a gente pode comparar, e a gente sabe que a gente tem uma economia um pouco menos agressiva do que essas cidades, até em questão de número de habitantes e tudo mais. Que é o que eu estava comentando, quando a gente olha o mercado tradicional, Bauru é mais caro que Piracicaba e Jundiaí. A gente não consegue justificar isso muito pelo mercado, mas sim por todas as questões de custos e dificuldades de aprovação que a gente tem na cidade, quando a gente compara aqui com outras praças. E o número que chama mais atenção Bauru, o empreendimento do mercado econômico, ele é mais caro que São José dos Campos, que Sorocaba, Piracicaba e São José do Rio Preto.
é muito gritante essa diferença. E, eventualmente, é onde a gente consegue comparar melhor os produtos, porque eu tenho construtora aqui em Bauru que edifica lá. Mas será que em Bauru a gente tem a construtora de Bauru que está operando, a diretoria de Bauru, é mais gananciosa que o pessoal que está trabalhando em São José do Rio Preto? Não é. O objetivo é o mesmo, né? O custo, a margem, tudo mais que é colocado quando se estuda esses empreendimentos, basicamente a estrutura de custo. É mais caro, então, eu empreender em Bauru do que em São José do Rio Preto, por exemplo. Né? Então, a gente consegue inferir isso com essas informações. Então, eu estou mais perto aqui de Campinas do que São José do Rio Preto, que é uma cidade que está mais distante da capital. Então, isso para mim é um ponto, um sinal muito forte para a gente prestar atenção, que a cidade, eu vejo muita dificuldade dos empreendedores que vêm principalmente de fora e tentam aportar na cidade e sentem e relatam essas dificuldades de se conseguir empreender em Bauru. Depois a gente fala um pouco do GraProAB, e também um ponto que eu gosto, que a gente gosta de abordar pelo Secov, é que, apesar de Bauru ser uma cidade, ter uma economia, ter uma relevância aqui para o interior do estado de São Paulo, a gente não se configura entre as 10 maiores regiões de aprovação de loteamento. Lembrando que a capital não tem mais espaço para aprovação de loteamento, quase que é impossível aprovar empreendimento de loteamento. E o outro ponto que tem que ser bastante relevante é que Bauru é um município relativamente pequeno, quando a gente compara até com cidades da região. Então, é uma curva, a gente teve lá uma maior busca de aprovação de empreendimentos no ano de 2014, 2015, e esse número vem caindo por uma série de questões, oferta de áreas, é óbvio que as cidades vão crescendo, tem que ser revista a questão de perímetro urbano e outros pontos também, até a maturidade da própria cidade. Mas quando a gente olha aqui Bauru, por exemplo, e comparado com as cidades vizinhas, Bauru, Agudos, Pederneiras e Piratininga, bem grosseiramente falando, essas cidades têm 10 vezes mais lotes por habitante do que Bauru. Então, eu tenho lá um cidadão ou uma pessoa que vai morar em Agudos, morador de Agudos, ele tem 10 vezes mais chance de encontrar um lote que vai agradar do que uma cidade de Bauru, pensando aqui no mercado de originação, né? O primeiro lote que foi criado, aquela área que eventualmente era uma fazenda no passado e se transformou no loteamento. Então, todo esse processo a gente vê que tem um volume muito maior nas cidades vizinhas, e aqui o que salvou um pouco Bauru foram os últimos 2 anos aqui com um grande número de lotes, e também voltado para casas do mercado tradicional, do mercado econômico, que não são capturados na pesquisa, porque como é um volume pequeno de lançamentos, a gente acabaria quase que fazendo uma auditoria de uma ou outra consultora, não é o objetivo do Secov, ele gosta de olhar aqui o mercado de maneira geral. Vou sair aqui, porque faz tempo que eu não vejo ninguém, estou vendo só a apresentação, para ver todo mundo de novo. Então, assim, a gente vê, bem grosseiramente falando, que Bauru apresenta muitas dificuldades para se empreender nesse mercado. Para quem não acho que quase que todo mundo que está aqui conhece, tem um pé dentro do mercado imobiliário, desse mundo de incorporação. Você fica lá um ano, mais ou menos, entre negociação e contrato, depois tem toda uma análise da vida desse imóvel para dar origem a um empreendimento, e depois ele cai numa esteira de aprovação. E toda vez que eu falo aqui de dificuldade de aprovação, eu deixo aqui todos os meus elogios para a prefeitura e para as pessoas que trabalham lá. Eu digo que essas dificuldades são muito mais relativas à legislação, algumas imposições a próprio modelo regulatório que a gente tem nesse empreendimento, e isso fica lá 1 ano, 2, eu conheço empreendimentos aqui, loteamentos que ficaram 10 anos para ser aprovado, e aí você imagina um centro de custo consumindo recurso durante todo esse período. Então, naturalmente, lá no final isso precisa ser equilibrado, e o custo do metro quadrado vai para onde a gente viu. Então, eu escuto muito, minha atividade econômica aqui principal está ligado com esse modelo de captação de área, encontrar. A gente vê muita gente falando, olha, Bauru tem muito vazio urbano. Você pega uma lupa, começa a olhar a área, provavelmente você vai encontrar nesse vazio urbano
alguma discussão de sociedade, porque essa área é oriunda de uma herança, ou, enfim, algum desses herdeiros ou algum desses proprietários tem qualquer discussão judicial que inviabiliza qualquer tipo de empreendimento. Então, é uma série de pontos que a gente vê que vai sendo levado à aprovação mais distante, mais longe, mais custosa, e começa a colocar também uma interrogação na cabeça do empreendedor, que já tem todas as outras interrogações que são inerentes do mercado, que é, eu estou fazendo um produto legal, que o mercado vai absorver, eu tenho uma oscilação de custos, que a partir do dia que eu lancei, esse preço já está definido, eu não posso subir 20%, 30%, ou como a gente comentava um pouco antes da apresentação, subir o aço aqui, dobrou o aço em um ano, não tem condições de repassar isso para a pessoa que comprou e já tem contratado no financiamento. Então, esses riscos são naturais do negócio e já são conhecidos, né? O produto eu consigo identificar através de uma consultoria de marketing, enfim. Mas quando eu caio numa esteira de aprovação e eu não tenho certeza de quanto que vai custar, em termos de contrapartida, mitigações que são exigidas, ou eventualmente quando a gente fala aqui de outorga onerosa, eu estou proibindo alguns empreendimentos de nascerem, independente se ele é do mercado tradicional ou do mercado econômico, e eu deixo de ofertar um mercado às pessoas que são o fim de interesse de todo mundo que está envolvido nessa produção, e essa pessoa vai estar, ou ela vai pagar mais caro, como é o caso que eu falei, as pessoas teriam condições de comprar um produto mais caro diante do seu poder aquisitivo, e proibindo essas pessoas com menor poder aquisitivo de acessar. Então, é uma cadeia toda que se rompe em alguns elos e torna o mercado um pouco mais difícil. Então, toda vez que até foi um exemplo da própria Letícia, ainda no ano passado, do tempo que na época que mudou a lei de aprovação de loteamentos, e é claro que a gente precisa ter regramento, mas assim, de quando mudou a lei de loteamentos, demorou-se uns 20 anos, se eu não estou enganado, para aparecer o próximo loteamento. Então, como o mercado de verticais, que eu abordo mais aqui nessa apresentação, você consegue fazer empreendimentos menores e tudo mais, ele aparece, mas pode ser, ou provavelmente sim, você teria muito mais oferta e, eventualmente, um preço mais atrativo em todos os cortes que a gente aborda na pesquisa. Então, toda vez que, e aí é muito particular isso, toda vez que eu vejo os regramentos que são colocados ou exigências que são colocadas e o risco, principalmente o risco que a gente sabe, não risco, enfim, o risco de quanto que isso vai custar, isso inibe. Eu tenho na minha mesa um distrato que foi uma negociação de 1 ano com o proprietário concordou com todas as condições de que ele ia receber o resultado da sua venda do seu terreno para a construtora 5 anos depois do que ele assinou esse contrato. A construtora leva todos esse movimento de aprovação, de repente fala, olha, não fecha a conta, eu devolvo tudo. Então, outra coisa também que a gente ouviu, que eu ouço sempre, o dono do terreno quer ganhar demais, ou o dono do terreno, o risco começa a se tornar tão grande que a construtora não compra, de fato, o terreno. Isso é muito exótico para o mercado. A construtora que vai lá e compra o terreno para fazer o prédio, isso é cada vez mais difícil, porque ela entende que isso é um risco e o negócio dela é construir, não ser dona de terreno. Então, o proprietário vai lá, ele recebe uma oferta de uma construtora e fala, olha, a gente combina aqui um preço, eu vou te pagar uma parte do que eu produzi, e essa parte, esse percentual é quase que o mesmo lá em todos os anos, vem se reduzindo ao longo do tempo pelos custos que são impostos por todo o contexto de construção, e lá na frente, olha, não consegui aprovar, eu não vou ter resultado, o risco, todos aqueles riscos que são naturais do negócio, começam a ficar muito grandes para a gente ter um novo empreendimento na cidade. Então, é um mercado muito dinâmico, estou falando aqui com gente muito mais experiente do que eu, espero estar na mesma linha aqui de vocês, que a gente conversa sempre, mas a gente vê essas dificuldades na hora de aprovar e torna uma cidade menos receptiva para os empreendimentos, né? E aí, de novo, muitas vezes eu falo que o empreendedor aqui, quando lança um prédio, é quase que por teimosia, por gostar demais da cidade, porque é extremamente complexo essa manobra
desse navio gigante aqui, que qualquer empreendimento, se a gente falar que um empreendimento de 10 andares, hoje ele tem um custo de construção que vai chegar aí na ordem de pelo menos uns 30, 35 milhões. Então, assim, isso, um empreendimento que não dá certo, ele quebra a construtora, ele acaba com uma história, eventualmente, de 20, 30 anos de gente que está fazendo a coisa certa. Então, por isso, quanto mais dúvidas a gente coloca sobre a saúde do empreendimento, como é que ele vai ser desenvolvido, quanto vai ser exigido, o que ele vai ter que resolver, menos gente vai falar, olha, eu vou para São Paulo, que lá eu sei que tem um mercado muito maior e paga 3, 4, 5 vezes o preço do metro quadrado em Bauru, que já é caro. Ou então eu vou para uma cidade que eu tenho uma fluidez. Lembrando que o custo de desenvolvimento, de aprovação, todos os custos envolvidos no projeto, todo o tempo envolvido no projeto representa custo também. Isso é mais ou menos que a gente tinha conversado, tinha batido papo esses dias, um condensado dessas apresentações aí ao longo de alguns anos do Secov, principalmente olhando que a cidade ela tem uma dinâmica própria. Não adianta muito também a gente colocar um alfinete lá e dizer, aqui vai ter empreendimento de 3 dormitórios com 150 metros quadrados, porque aqui eu acho que está mais bem abastecido. Tem que combinar com o mercado. Então, hoje, quando a gente olha, isso não é novidade para ninguém, dos desenvolvedores, por exemplo, a cidade, se eu for lançar um empreendimento tradicional de 3 dormitórios, é na região da Vila Aviação. Eu já tenho tantas outras dúvidas que é para lá que o cliente vai se deslocar. Então, eu vejo muitas vezes, não, mas eu quero que o empreendimento aconteça lá. Para isso acontecer, tem toda uma infraestrutura, não só pública, mas tem toda uma rede de questões que precisam estar disponíveis para que esse empreendimento tenha sucesso. Então, todos os agentes do mercado são reféns do público, da pessoa que vai dispor de todos os recursos da sua vida, uma aquisição que vai demorar eventualmente aí 30 até 35 anos num financiamento, e ela vai escolher muito bem. Então, tem que ser combinado com essa pessoa, que é o cidadão, lá no final, aonde que ele tem desejo de morar. Então, por isso eu vejo muito essas movimentações, às vezes a gente vê, olha, é para cá, a cidade tem que vir para cá, tudo bem, mas não é exigindo desse empreendimento ou de poucos empreendimentos que a cidade vai fazer isso. Tem que atrair primeiro o desejo da pessoa morar ou da pessoa construir, enfim, do loteamento acontecer, para que isso se desenvolva dessa maneira. Certo, Tânia? Obrigada, Bruno. Foi ótimo e eu queria fazer alguns comentários em alguns aspectos. Uma coisa que eu acho muito interessante é que, na verdade, você convive com todos os lados. Isso eu acho muito interessante. Então, essa é uma visão que nos interessa, no sentido do quê? Você está tratando com, naturalmente, o empreendedor, o proprietário do terreno, assim como você está tratando com o comprador, porque ele é seu cliente também, né? E, além disso, com o próprio poder público. Então, eu acho muito interessante, né, que você traga para a gente essa visão, a sua experiência, mas também numericamente falando. Porque uma das coisas que me chamou muito a atenção na sua apresentação é no sentido de que o valor do metro quadrado de Bauru, comparativamente a outras cidades, nós estamos acima de muitas outras cidades. E o que também chama atenção é no sentido de qual é a qualidade de vida que eu proporciono e que essas outras cidades proporcionam. Não é verdade? Sim. Então, acho que esse é um aspecto interessante para que a gente comece a pensar e avaliar. Porque eu tenho cidades que têm uma estrutura melhor em todos os aspectos, tratamento de esgoto, infraestrutura, áreas públicas melhoradas, e ainda vou pagar menos para morar. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que o Bauru precisa realmente se debruçar. Eu acho que as pessoas, os que estão presentes nessa sala, outros que vierem, nós precisamos debruçar para entender e realmente para conseguir sair desse momento, né, que na verdade persiste há muitos anos. Acho que isso é o pior de tudo, né? E você traz também todos esses elementos no sentido de o custo que tem a burocracia, o custo que tem, enfim, acho que são muitos ingredientes aí para que a gente comece a pensar de fato
em soluções e coisas assertivas, né? No aspecto de uma melhoria de vida para todos. Então, eu agradeço bastante, foi muito rico, tenho certeza. E eu vou pedir para que as pessoas, já vi que o Alfredo já levantou a mão, mas que todas as pessoas que queiram fazer perguntas para o Bruno, que comecem a se organizar levantando a mão, tá bom? Alfredo, pode falar. Vamos lá. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, pessoal? Boa noite aí a todos. Bruno, com relação que nós vimos aí as diferenças de custo dos empreendimentos de outras cidades aí até maiores que Bauru, Rio Preto e algumas outras, como que você classificaria esse diferencial que nós temos aí de preço alto? Você qualifica que esse preço é mais alto porque nós temos mais dificuldades de aprovação ou porque as nossas áreas são mais caras ou ambos? Como que você classifica isso? Quando a gente senta aqui com os empreendedores, eu acho que é legal quando a gente coloca o mercado econômico, que ele aqui, que me traz mais espanto de ser mais caro, e quando eu consigo comparar o produto, eu consigo olhar o produto, esse produto aqui em Bauru é idêntico àquele produto lá de São José do Rio Preto. Então, por que eu tenho essa diferença? O proprietário, ele acaba recebendo quase que exatamente a mesma coisa. A negociação de uma grande incorporadora, com uma consultora e tudo mais, ele é um percentual daquilo que vai ser produzido, né? Então, assim, lá em São José do Rio Preto, o proprietário, em tese, deve receber quase que a mesma coisa que o proprietário aqui em Bauru. E ele assume o risco junto dessa aventura, tá? Então, o que acontece? A gente tem em Bauru uma escassez de área, natural pelo tamanho do município, pela quantidade das APAs, até a gente viu um movimento de destravamento que deve ter algum resultado no ano passado, a respeito de algumas APAs que tiveram uma flexibilização, mas isso tudo demora. Então, nesse período todo, onde essas pessoas estão morando, né? Então, assim, eu demorei mais para encontrar uma área, eu demorei mais para aprovar essa área, eu tive mais custos de aprovação. Então, assim, o tijolo, o bloco estrutural, o cimento, o engenheiro é o mesmo, o engenheiro que está lá, o engenheiro que está aqui, a equipe de arquitetura é a mesma, que está lá, que está aqui, inclusive a prova, quase que essas equipes trabalham multidisciplinarmente, então elas ficam à distância, operando as cidades, mas aí vai influenciar, não é nem no custo não é aquilo que se paga pelo terreno, é aquilo que se paga para se edificar. Então é isso que eu vejo, as reclamações, o pessoal fala, muitas vezes a gente, uma grande consultora chega em Bauru, o pessoal listado em bolsa, que tem na cidade vizinha aqui, tem empreendimento, fala, olha, não consegui em Bauru, não consegui porque hoje a gente, quando eu vou lá para minerar a área, para esses empreendimentos, estão todos já negociados, né? Então a gente viu alguns movimentos de IPT progressivo, por exemplo. Mas a prefeitura viu, a prefeitura colocou, fez o processo, legalmente falando, estava lá dentro da questão, e surgiram muitos empreendimentos, mas isso tudo já estava numa curva de negociação. O que estava se resolvendo, nesses casos que eu conheço, e eram alvos de IPT progressivo, eram questões de sucessão. Então, assim, a área para um empreendimento, ela não é só um terreno que está ali vazio. Ela é um instrumento jurídico de uma matrícula que está na prefeitura e está toda instruída, tem toda uma questão, um novelo de lã ali que se precisa ser desembaraçado. Então, se isso é natural, isso também tem em São José do Rio Preto, isso tem em Ribeirão, todas essas questões, esses desafios existem. Então, se eu tenho um município menor, que eu vou ter naturalmente um volume de área disponível menor, eu tenho essas questões naturais, que também acontecem lá, então eu reduzo a oferta de área. Essas áreas disponíveis, eu tenho um desafio de empreender. E aí meu custo acaba atingindo patamares superiores quando eu vou para o mercado. Então, a gente vê essa questão nas aprovações. Espero ter respondido, Alfredo. Não, legal, Bruno. Uma outra coisa que chamou a atenção, que você comentou, é que o produto de 2 dormitórios e 3 dormitórios, a partir de 2018, começaram a ficar um pouco mais encorpados, né? Então, só ia observar que houve uma mudança na lei na forma como se calcula as áreas que estão sendo computadas.
Então, as áreas de sacada e varanda passaram a ser computadas 50%. Então, foi nesse aumento aí, foi nesse período aí. Então, você vê como que uma lei pode ajudar, porque essa lei, no final, acabou ajudando o morador, né? Ele vai ter um conforto maior e o empreendedor ele vai computar só 50% da área de varanda ou sacada. Você vê a importância de uma lei bem feita, mudou até o panorama aí começou a encorpar os de 2 dormitórios e de 3 dormitórios, aumentou as áreas, né? Insistindo nesse ponto, no mesmo terreno eu consigo construir mais. Então, a gente, exatamente, grosseiramente, em Bauru, eu tenho lá, grosseiramente, eu tenho um terreno que ele vai permitir construir tantos metros quadrados. Então, com essa mudança de regra, eu consigo alguma gordura a mais para produzir um produto melhor. Então, assim, eu entrego para o meu cliente essa diferença que eu tenho de ganho, né, de potencial construtivo. Isso, exatamente. Isso é a importância de uma lei bem feita, uma lei que pode melhorar. Isso deu um conforto grande para as pessoas que vão adquirir o imóvel, né? Achei que foi nítido o aumento aí dos 2 dormitórios, passaram de 65 para 70 e pouco, de 3 dormitórios também atingiram umas áreas maiores. Muito interessante isso daí também. Mas obrigado, Bruno. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado você, Alfredo. Tânia, você está muda. Você está com o microfone mudo. Estou muda. Obrigada, Alfredo. E o Afonso agora pode fazer sua pergunta. Afonso, suas considerações. Boa noite a todos aí. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Eu só tenho uma dúvida, né? Com relação ao preço do metro quadrado em Bauru, porque você mostrou um gráfico lá, onde praticamente mostrou um equilíbrio no número de imóveis lançados, com exceção, acho que 2016, né? Então, tendo esse equilíbrio, quer dizer que você colocou, está mantendo, né, o crescimento da cidade. Então, você mostrou um gráfico de janeiro de 2017 a dezembro de 2019, onde foram lançados 3.869 unidades. E foram vendidas 2.501, quer dizer, ficou aí para trás praticamente, sei lá, 30%. E como é que nessa situação que está a cidade, como é que o preço sobe? Não teria tendência a diminuir? Em função de estar lançando, não está se vendendo? A gente tem um consumo de estoque, e isso vai se ajustando ao longo do tempo. Você tem período de entrega, que aí acaba consumindo muitas unidades também. Mas, assim, a título de curiosidade, a gente tem em Bauru mais de 4.000 casamentos e descasamentos. Então, assim, obrigatoriamente vai gerar um desejo de morar e o outro uma obrigação de morar numa nova habitação. Ninguém se descasa e continua coabitando. Então, assim, só esse número já supera o número de apartamentos que são lançados aqui em Bauru. Então, assim, esse consumo, e até um estudo nacional que foi feito, se a gente tivesse o ritmo de construção na melhor época que já se produziu no Brasil, você ainda demoraria em torno de 15 a 20 anos, mais ou menos, para se atender o déficit habitacional, que é uma pessoa que está coabitando com outra, não é quem mora de aluguel, é uma pessoa que mora no fundo ou mora lá com um quarto. Então, assim, você tem uma demanda muito grande, né? Existe um modelo também natural de vacância das unidades. É muito mais fácil você, e aí olhando para o mercado, nem construtora, é muito mais fácil você vender um imóvel vazio do que um imóvel habitado. As pessoas às vezes se constrangem de entrar, tem algumas técnicas que falam, olha, tira as fotos para não ficar pessoal. Então, assim, é natural ter esses imóveis vazios para ele vir para o mercado, e a própria demanda de casamentos e descasamentos, eu não estou considerando migração nem crescimento vegetativo da cidade. Isso já é suficiente para absorver toda a produção de Bauru. Legal. Olha, obrigado. Obrigado, Afonso. Edmilson. Fica à vontade. Bem, boa noite a todos. Eu estou conseguindo participar de um pedaço dessa live
em razão de ser um dia de prova, e os alunos estão fazendo prova nesse momento, eu consigo dar uma viajada, uma navegada aqui na internet. Eu quero agradecer, né, pela iniciativa de um assunto tão interessante, tão importante, né, que está associado ao processo de desenvolvimento da cidade, e inclusive pelo caráter, né, da exposição, da forma como ela foi feita, que ela não tem um único risco sequer, né, de um discurso em defesa do controle da propriedade, não tem sequer um único resquício, né, no sentido de controlar, né, a propriedade, o solo. E sim, sobre o aspecto, né, do âmbito e do ambiente de trabalho, né, da prosperidade e do desenvolvimento. Então, eu quero cumprimentar o Bruno, né, pela forma como ele apresenta esse assunto, né, que até mesmo desmistifica aquelas colocações muitas vezes cheias de ranço, né, de que o setor imobiliário ele quer atrasar, ele quer controlar, né, a propriedade. E não vem com o mínimo sentimento dessa natureza, né? Pelo contrário, né, mostra a visão, né, e a sensibilidade do setor produtivo no sentido de produzir riqueza social, gerar emprego, negócios, salário, que é isso que interessa. Prosperidade e tranquilidade para as famílias, para as pessoas, para o cidadão. E eu não esperava, sinceramente, né, que o Secov fosse ter uma visão tão crítica como nós, arquitetos, engenheiros e pessoas envolvidas diretamente com a aprovação de projetos, né, nos balcões da prefeitura, tivesse uma crítica, né, tão clara, né, de forma serena, sobre as dificuldades de se aprovar um projeto em Bauru. Como é difícil aprovar projeto em Bauru. E eu percebo, né, ao longo do tempo, da experiência minha, né, com 41 anos de formado, eu já ia aos balcões da prefeitura para levar projetos, desenho para aprovação, né, o quanto mudou, o quanto se transformou. É claro que nós tivemos uma vez uma Constituição nova, uma Constituição recheada de direitos, uma mudança, né, no estado, né, dos negócios, mas as exigências da forma como elas acontecem, né, elas não geram um ambiente que possibilite, que estimule os negócios, que estimule os empreendimentos. Nós não temos um ambiente gentil, né, no sentido de promover e estimular que os negócios possam acontecer. Se nós iniciarmos a aprovação de um projeto aqui em Bauru, em qualquer uma dessas cidades que gravitam em volta de Bauru, a gente vai levar uma surra e vai ficar para trás em tempo, porque quando a gente estiver acabando de projetar, de aprovar o projeto aqui em Bauru, nas outras cidades, né, a torre já está pronta. Tamanha, né, é a dificuldade para aprovar um projeto. Então, essa colocação sua, de forma muito serena, muito tranquila, Bruno, é muito importante e mostra, né, que nós podemos, sim, fazer um trabalho da categoria, né, dos profissionais, no sentido da gente poder mudar, transformar esse estado, né, de situação que se encontra o ambiente para aprovação de um projeto em Bauru, né? O custo do metro quadrado, né, ele está associado aqui em Bauru, acredito, muito mais à questão do solo, ao valor do preço do solo, né, do que o valor dos insumos da construção em si. Porque o custo unitário básico, o CUB, né, ele é fruto de uma média do Estado. Ele é igual em todo lugar. O que vai diferenciar, né, é a questão especulativa do solo, oferta, procura, né, que encarece bastante. Mas aqui em Bauru, seguramente, o valor do custo, né,
ele coloca, né, a viabilidade dos negócios, muitas vezes, em xeque, fazendo com que essa frase, né, difícil de ouvir, né, a conta não fecha, né, seja repetida tantas vezes. Outro problema que eu vejo também é o longo tempo, nesse longo tempo para aprovar um projeto, né, é que essas dificuldades, essa guerra, parece que o cidadão é tratado como inimigo pelo funcionário público, né, que não sei se é só ele, né, ou se são as legislações, as leis. Na minha opinião, é o conjunto dos dois. Leis ruins que dificultam. Cortou, Ed. O Edmilson caiu. Adquirido um imóvel do lado e desistiu de fazer o projeto, né? Porque o time passa, a economia é dinâmica, ela se altera, né? E eu vejo, então, nisso, uma falta de atitude, né, mais gentil do setor público, né, para proporcionar esse ambiente, né, mais propício para a expansão das unidades habitacionais. Tá bom? Esses custos vão refletir, obviamente, no custo do valor do produto final e dificultar o acesso de quem precisa de casa para morar. Mas não é só isso que estimula, que desestimula, né? Inibe a construção de novas lojas, de novas indústrias, de novos escritórios, né? Então, nós não temos um ambiente propício para os negócios na cidade. Eu vi, né, a sua colocação, né, com um sentido de crítica muito importante, que cabe uma reflexão muito grande da nossa parte, né, e tomarmos uma atitude para que esse estado de situação mude. Bom, eu estou fazendo todas essas afirmações, Bruno, porque, né, eu gostei muito da sua exposição. Além de esclarecer bastante coisa, né, desmistifica aquela ideia, né, de que o empreendedor, né, defende o lucro. E não é isso que a gente vê. Quem está enfiado no mercado sabe, inclusive, quanta coragem e aventura que é ter uma empresa, né, nesse país. Bom, eu queria fazer essas colocações, né, como uma colaboração, né, com a sua exposição. Isso é fruto de 41 anos, né, de trabalho na cidade, mais de 600 projetos realizados, e quem assistiu todas essas transformações que hoje transformam na aprovação do projeto de qualquer empreendimento na cidade uma incógnita. A gente não sabe em que vai dar. Bom, finalizo a minha fala e deixo uma pergunta, né, para valer a minha participação, né, se você tem algum número quanto a esse tipo de vendas, se nós vimos aqui, né, a gente vê que sempre fica um certo volume, o Afonso, né, Fábio colocou isso aí, né, fica um estoque, né, de unidades habitacionais, né, a serem vendidas, porque a demanda parece estar menor do que a procura, mas isso acontece porque o produto é muito caro, o empresário tem certeza que quer vender mais barato para vender mais, não é? É muito mais fácil vender um pacotinho de house que vender uma Ferrari, né? E o empresário quer vender mais house do que vender mais Ferrari. E não consegue. Então, a minha pergunta diante disso é o seguinte: a maioria dos negócios se dão com recursos próprios ou financiados? Você tem uma resposta para isso na sua pesquisa? Que é um trabalho bonito que você tem. Quero elogiar, inclusive, além de agradecer, né, porque eu aprendi bastante coisa hoje. Obrigado. Obrigado, Edmilson. Obrigado pelas palavras. Obrigado sempre do acompanhamento. Todas as vezes que o Edmilson fala, independente do fora, é sempre num tom muito positivo, muito conciliador e sempre trazendo uma razão da própria história aqui, do próprio desenvolvimento da cidade, da dedicação e dos seus próprios frutos aqui. Então, é muito gostoso ouvir o Edmilson falar em qualquer fórum e obrigado pelas palavras aqui. Aqui a gente tem uma mudança, tá? Falando do ponto de vista de financiamento. Lá em 2010, 2011, até alguns anos depois, era muito característico no mercado tradicional
um passo atrás, tá? No mercado Minha Casa, Minha Vida, o mercado econômico, sempre agente financeiro, sempre modelo de financiamento, independente da mudança de regra, a consultora corria para desligar o cliente, o comprador, e ele já ter uma vida independente com a Caixa Econômica Federal, que é o principal agente. Quando a gente olha para o mercado tradicional, aí de novo, lá em 2010, 2011 e depois disso, existiu um modelo de financiamento direto, onde existia uma figura mais frequente do investidor e também a figura da pessoa que ia comprar esse apartamento, essa unidade habitacional com recursos próprios. Era uma conta difícil de fechar, porque você tinha, naquela época, lá em 2012, um apartamento que era vendido por 140 mil, uma parcela média de R$ 3.500. Era muito pesado, né? Mas você tinha volume, você tinha gente participando, comprando esse tipo de unidade. Então, lembrando que eu tinha um volume menor de unidades ali para aquele momento. Isso foi modificando, até pelos modelos que têm sido adotados. Então, é um composto, né? Muitas vezes o empreendimento com financiamento próprio, que vai precisar de uma pessoa que vai comprar e usar menos recurso bancário, é uma obra que demora um pouquinho mais, né? Ela tem lá uns 42 meses de prazo. Quando eu uso o financiamento bancário, eu encurto um pouquinho mais o prazo de obra, né? E a pessoa acaba pagando durante a obra 30%, 20% do valor total do preço, e depois ele entra numa curva de financiamento bancário. Isso mudou muito. Hoje, grosseiramente, no mercado tradicional, que era muito exótico ter esse modelo de financiamento bancário, eu posso dizer aqui que um número aí de 50%, 60%, se não mais, hoje, já com financiamento bancário e não autoinvestimento, tá? Então, isso com os números que precisam ser revisados, porque aí a gente precisaria aí unidade a unidade, lançamento a lançamento e perfil de construtora. Eu tenho construtoras que se mantêm nesse mercado com financiamento próprio, com seus empreendimentos e todos os cuidados necessários com o financiamento direto, que eu vou encerrar esse ciclo de pagamento entre o dia do lançamento e algum prazo depois da entrega, curto, 1 ano e meio, 2 anos no máximo, e um outro perfil de construtora que já quer pôr no mercado para fazer essa tabela longa que a gente chama, que vai pagar por 30 anos lá no banco. Mas isso sai de zero ou próximo disso no mercado tradicional em 2012 e com certeza tem mais 50% do mercado hoje, dependendo do corte que a gente está fazendo. Isso é muito importante para a cidade também. Isso permite que o comprador final escolha o empreendimento e, do outro lado, é um empreendimento que tem um valor agregado maior. Tanto que a gente vê a evolução desse produto saindo lá de uma torre para entrando para um modelo de condomínio clube, né, que ele oferece algumas áreas maior. Então, ele vai se balanceando, né? Então, e aí por isso que a gente vê aqueles movimentos de mapa que a cidade se expande e se retrai. Uma coisa vai compensando a outra porque também tem mercado e perfil de todas as maneiras na cidade. Deixa eu pedir meu sotaque. Espero ter respondido, viu, gente? Perfeitamente, muito bem entendido. Obrigado. Obrigada, Edmilson. Bom, eu também queria fazer umas perguntas para você, Bruno. Eu queria te perguntar o seguinte, ainda voltando naquela questão do comparativo do metro quadrado entre as cidades, e onde você coloca essa dificuldade aí com relação ao que, para os empreendimentos, esse custo de contrapartida, tudo mais aqui em Bauru, eu gostaria de saber se, por um acaso, existe se vocês têm ou pensam em fazer algum comparativo mais específico com relação a esse item entre Bauru e outras cidades, né? Porque eu acho que seria um parâmetro bastante interessante para a gente também ir tendo essa compreensão com relação a Bauru. Uma outra coisa é que essa diferença de custo, na verdade, é muito penosa para o comprador, né? Para aquela pessoa que está desejando o acesso a uma habitação. Até porque esse valor a mais por metro quadrado, quando a gente verifica o valor total do imóvel, e isto sendo financiado, certamente impacta na parcela muito, além do que você já colocou, que acho que é um fator extremamente importante. Ela deixa de ter um produto melhorado. Ou ela está excluída até do próprio programa
De repente, eu não sei se é isso que se eu entendi corretamente. E uma outra coisa que eu te perguntaria é com relação a se aqui em Bauru existe, qual é o número de habitações que são necessárias? Qual é esse número? Existe esse número? É isso que eu gostaria de perguntar. Tentando responder em ordem, tá, Tânia? Esse comparativo entre as cidades, ele começa a ficar um pouco... O Secov sempre vai apresentar visões de corte de mercado. Ele tem um cuidado muito grande, até mesmo aqui, eu, como diretor, eu não tenho acesso a saber que a construtora XYZ, os números daquela construtora eu não tenho acesso. Eu faço perguntas, olha, Secov, você previu que aquele empreendimento lá tá previsto? Eu tenho uma resposta, sim ou não, ele está previsto nesse conjunto. Então, é até uma questão de respeito até aos próprios entes do mercado, agentes do mercado. Então, como eu tenho que olhar um pouquinho mais distante do que unidade a unidade, a gente tem que acabar olhando nessa distância. Mas, quando eu consigo comparar o mesmo produto, olha a mesma tabela, e aí dá para acessar. Mesmo qualquer um de nós aqui pode pegar um produto que está sendo lançado lá em Santana do Preto, de uma consultora que também opera aqui em Bauru, e eu posso olhar a tabela de preço, posso perguntar. Então, fica muito evidente. E aí a gente sabe que o modelo de negócio é o mesmo, porque o limite da pessoa que está comprando o terreno em Bauru, ele não tem tempo para ficar negociando, ele tem que fechar a área dele para colocar logo esse produto para dentro e assim a indústria continua funcionando. Então, assim, ele já chega no limite, olha, eu posso te pagar tantos %, e é o mesmo limite que ele tem lá em São José do Preto, né? E aí a conta da diferença a gente vê que está no meio do caminho, né? Não está no começo e nem na construção, nem lá na entrega. Ele está entre ali a aquisição do terreno e no final. Isso vai se azeitando, aperta um pouco mais o terreno em Bauru. Eu já vi negociações distantes de outras realidades, né? Então, assim, porque a pessoa faz essa conta. Alguns empreendedores de menor capacidade que querem investir em Bauru até perguntam, nossa, mas para fazer um empreendimento residencial eu preciso lotear a área e vai ter área comercial? Nesse contexto que você está querendo empreender, até onde a gente sabe, sim. Até onde a gente já teve notícia, sim, você vai ter que fazer algumas dificuldades, ou enfim, você vai ter que fazer uma área comercial nessa área que diga, sei lá, 40, 50 mil metros, que é uma gleba hoje. Então, isso tudo vai trabalhando o número lá do final. Quanto ao número de unidades necessárias, aí também, isso é mais pesquisa e menos censo, então existe um ruído entre essas duas pontas. Em Bauru tem mais ou menos 100 e poucas mil habitações, né, famílias. Então, em tese, se a gente parar de nascer gente hoje, parar os casamentos e descasamentos e congelar a faixa etária, ninguém mais sai de casa porque não quer mais morar com os pais. Se a gente parasse hoje toda a demanda nova de mercado, eu teria mais ou menos aí uns 10 a 20% de demanda habitacional, de gente que quer sair da casa, é uma nova família coabitando, né? Enfim, você tem esse movimento de pressão de novas unidades. Você tinha feito mais uma pergunta, eu confesso que eu pulei. Foram muitas, né, Bruno? Mas a questão é o que impacta, porque esse aumento de valor por metro quadrado de uma construção, pensando na questão dos econômicos, né, da grande maioria precisa de uma habitação. Eu ter aí uma diferença de R$1.000, eu não lembro agora o número exato, mas comparativamente a outras cidades, R$1.000 por metro quadrado, isso é um valor muito alto ao final do imóvel. E quando eu falo no financiamento, o impacto na prestação. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas falam muito como se a contrapartida fosse, ela pode solucionar algumas coisas para a cidade, para o poder público, que não tem poder de investimento, isso é um ponto. Mas lá na ponta, para quem está adquirindo, é uma coisa bastante onerosa, né? E aí é sobre isso, se você tem aí o valor desse impacto, e fora o que você comentou, se eu entendi bem, é que ela pode perder até uma possibilidade de produto melhor, ou ela pode se distanciar. Eu descaracterizo, eu ofereço menos, então como que é feito o composto de um produto, por exemplo, quando ele vem para o mercado? Bom, eu vou
trazer uma unidade habitacional, que é o mínimo que a pessoa vai estar esperando. Então, em Bauru, eu sei que dentro do mercado econômico ele vai estar em torno de 40, 45 metros. Essa unidade eu não posso ser muito diferente disso. Se eu for muito maior, eu vou consumir o potencial da área, naturalmente o empreendimento vai ficar mais caro, porque as unidades estão aumentando. Então, eu estou no mesmo pavimento, eu estou com 2 unidades em vez de 1. Então, consumir área. E aí, quando eu olho para o empreendimento, eu falo, bom, já que a unidade está estabelecida, o número de pavimentos, a altura, por uma série de regramentos, por exemplo, lá em determinado número de andares eu tenho exigência de um elevador, ou nenhum. Depois disso eu já tenho mais um elevador. Então, eu preciso trocar uma unidade por um elevador, que é mais ou menos o custo, se a gente olhar esses números bem de longe aqui. Então, a unidade está lá, a caixa está definida, a caixa habitacional, a unidade autônoma ali. Então, eu preciso olhar onde que eu vou oferecer o resto. Então, eu vou oferecer uma piscina para esse condomínio, né? Então, é bastante frequente hoje em empreendimentos do Minha Casa Minha Vida ter piscina, mas, de repente, eu não consigo, eu tenho que excluir essa piscina. O salão de festas é um item obrigatório, mas eu deixo de ter uma academia, eu deixo de ter um salão de festas mais bem equipado, eu deixo de ter uma academia. Então, quando a gente começa a olhar o custo, eu tenho que reduzir meu custo. Mas, de repente, eu tive que lançar. E aí, a faixa é clara. Se eu saio, por exemplo, eu vou usar os números não tão recentes, mas vou pegar os números do ano passado, que eram mais gritantes, tá? Ou até período um pouco anterior. Se eu tiver uma unidade habitacional de 215 mil reais, ou 225 mil reais, ele teria uma taxa de juros subsidiada, em torno de 4% ao ano, praticamente ele teria também subsídio de entrada, e também o valor, todo o custo, você tem algumas questões de aprovação que iam ajudar, mas enfim, eu consigo comprar com todo esse pacote de benefícios. Se eu estourei o preço, eu vou lá para 250 mil reais, a taxa de juros, que era 4% ao ano, vai para 8, 10, 12, é o que a gente vê, ela é mais variável, né? Hoje, os compostos de financiamento para o cliente final, ele sai aí, ele tem um composto de variação, no melhor dos casos, ele acompanha a poupança e vai chegar até 10%. Então, falando que, eventualmente, numa deterioração, uma mudança de cenário econômico, a pessoa está pagando o dobro só de juros, sem considerar a entrada, que tem alguma coisa de diferente nos programas, então exclua a pessoa. Então, assim, mesmo que eu tivesse condições de comprar, é o mesmo produto, mas se ele ficou um pouco mais caro, por um composto todo que a gente está conversando, a pessoa não vai comprar. Não vai ter disponibilidade. Então, eu volto com um produto aquém daquilo que eu teria acesso, com menos itens de qualidade de vida, que isso está lá, eu acho que o objetivo, quando a gente olha aqui para o mercado, é oferecer cada vez mais qualidade para o mercado, e isso acaba se difundindo, fugindo ali do controle dele. E fora de valor de parcela, né? Mesmo um produto que eu estou lá, mesmo produto eu vou dobrar, vou sair desse mercado. Se eu sair de 200 ou, enfim, 400 mil reais e vou para 450, esses 50 mil reais provavelmente é uma entrada que a pessoa não tem, né? Então, assim, eu reduzo o preço, eu reduzo o meu potencial. Eu não tenho o número de fato, quanto que cresceria de parcela, mas, grosseiramente, aqui eu teria que ter uma renda minimamente, R$1.000 a mais nessa brincadeira, nessa evolução de 100 mil reais a mais que eu estou financiando, eu teria que ter uma renda de R$1.000, R$1.500 a mais, e é o que eu corto isso, né? Você tira ali a pessoa, muitas vezes a gente está falando aqui de 30% a mais de renda, né? Porque isso tudo você carregou mais custo nesse empreendimento. Obrigada, Bruno. Eu não sei se tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta. Eu ia te perguntar, Bruno, se seria possível você disponibilizar para a gente a sua apresentação, porque como tem muitos dados, eu acho que depois a gente também vai, né, assim, observar mais, acho que cada um de nós, se for possível, eu agradeço. Sim, sim. Eu vou disponibilizar ela em PDF, tá? Eu te mando por link, está disponível para ser distribuída, tá? Isso já é uma prática do Secov, em contrapartida, enfim, como agente da própria sociedade, então isso fica disponível, esses dados são públicos.
E, enfim, obrigado por tudo, tá? Obrigado pelas perguntas. Edmilson, Alfredo, quem está mais aqui na lista, o Marvin, eu vi. Enfim, até as perguntas do pessoal que teve que sair. Eu vi que o Afonso também saiu. Obrigado. Estou à disposição sempre. Bom, a gente que agradece, viu, Bruno? Tenho certeza que a gente vai pensar em outras coisas e você vai estar retornando sempre aqui para a gente continuar fazendo essas conversas. E depois que você disponibilizar, vou disponibilizar para o grupo, porque eu acho que é interessante para todos nós, até porque são várias questões aí que se entrelaçam com muitas legislações, né? Que vai desde o WAVE, enfim, e que precisa esses números e essas coisas serem bastante conhecidos para a gente se apropriar um pouco mais disso, né? Eu agradeço você muito, agradeço todo mundo que está aqui participando, e só lembrando que dia 20 nós vamos fazer uma outra live, acho que bastante interessante também, que é a respeito de regularização fundiária, né? Não só na área urbana, mas também rural. Que a gente verificou que em Bauru é um problema bastante grave hoje, né? Pela quantidade de irregularidade desses loteamentos. A nossa convidada, a Josiane, ela tem uma experiência muito grande nesse assunto, atua há muitos anos, o tempo todo neste assunto, né? E a gente vai fazer, então, no dia 20, bom? Então... Perfeito. Obrigado, Alfredo, também. O Newton acabou de aparecer para mim aqui. Obrigado, Peter, que comandou tudo lá, a parte de estrutura. Parabéns pelo trabalho. E, aliás, quero agradecer aqui o Peter, o Júnior, porque nós somos os assim, companheiros nesta empreitada. Então, obrigada, viu? Obrigada a todo mundo, boa noite, foi muito bom. Boa noite. Tchau. Obrigado. Boa noite. Até mais aí. Boa noite, pessoal. Bruno, vê se aparece, viu? Apareci, obrigado, Alfredo. Agora tem que ser online. Olha o tamanho do cabelo. Parabéns, Tânia. Obrigada, Alfredo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Vocês têm uma noção, o Brasil leva aí 20 e poucos bilhões todo ano só carregando empresa deficitária. Todo ano, 20 e poucos bilhões. Bolsa Família são 30 bilhões, quer dizer, podia ser quase o dobro. Se pegasse o dinheiro que a gente usa para carregar estatalmente, você podia ter acabado com a miséria brasileira já. Porque era todo ano 2 vezes mais para os mais frágeis, mais pobres, do que a gente gasta hoje. Então, mas os lobbies são muito fortes. E são lobbies de todo tipo. Eu usava até eu dizia assim, tem os piratas privados. Você tem um cara que vive das encomendas daquela estatal.